Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar dessa novela barra conto do importante autor russo Ivan Turgenev, que é Primeiro Amor. Esse livrinho bem curtinho, bem tranquilo de ler, que é uma ótima porta de entrada para a literatura russa, inclusive, que tem um final um pouco esquisito, mas que tem uma escrita maravilhosa, como todo o livro, como toda a escrita do Turgenev. Eu já fiz uma resenha para Pais e Filhos, então se você tem interesse em ver um pouco mais sobre essa obra, tem um vídeo só sobre ele, aí eu vou dar alguns detalhes também sobre a escrita do Turgenev, né, aquele livro em específico. E é até interessante porque o Pais e Filhos é um livro mais político, mais sociológico, ele trata mais sobre a sociedade de sua época, e aqui em Primeiro Amor, que foi escrito, foi publicado um ano antes, em 1860, aqui a gente tem uma história de amor, uma história de paixão à primeira vista, acima de tudo, mas que não vai ter elementos sociais aqui muito em voga. Nós temos muito mais um livro psicológico e um livro descritivo sobre esse acontecimento da vida de uma pessoa que é o primeiro amor. Essa leitura aqui eu fiz por meio de uma maratona, que foi a nossa primeira maratona do Instituto Smolny, a nossa turma de literatura russa do Clube Etos. E a gente pegou um livro curtinho aqui para fazer um sprint de leitura, que é aquele momento em que você para ler por 30 minutos, depois 10 minutos de conversa e debate sobre o livro, depois mais 30 minutos, enfim. E a gente conseguiu ler o livro todo, assim, nesse método. Eu achei bem legal, porque a gente se reuniu umas 6, 7 pessoas, assim, lendo o mesmo livro, mais ou menos no mesmo ritmo, esperando quem ficou um pouco para trás, ou esperando também quem passava na frente. E aí a gente conseguia parar e conversar sobre a história em tempo real, assim, ao vivo. É como se a gente estivesse lendo o mesmo livro numa sala, assim, pessoalmente. Então eu achei que foi bem interessante fazer nesse método de maratona. E aí fica mais fácil de conversar sobre ele também, porque a gente vai conversando na hora, né? Fica uma coisa mais dinâmica. Então eu achei bem legal. A gente vai fazer isso com outras obras também, obras menores, como A Gente Pobre, do Dostoiévski. A gente está pensando em incluir o Felicidade Conjugal também, do Tolstói, nessa modalidade. Também o Noites Brancas, do Dostô. São livros menores, mas mais tranquilos, assim. Já estavam na nossa programação. E a gente começou com O Primeiro Amor, que eu achei que foi uma ótima escolha para começar. Que ele provavelmente é um dos menores também. Ele tem a história em si, assim, menos de 100 páginas. E é aqui nessa edição da Penguin, né? Então fica bem tranquilo de ler. E eu gostei bastante de ter lido. Não foi uma super leitura que eu favoritei. Achei, meu Deus, livros preferidos da vida. Eu gostei muito mais de Pais e Filhos nesse ponto. Mas é um livro muito legal para começar a ler russo. Se você tem interesse em ler russos e tem um pouco de medo, não quer começar por um calhamaço, começar alto, assim, pensando alto, esse aqui é o livro ideal para você começar a ler e pegar uma das descrições mais bonitas da literatura, que é a descrição de Ivan Turgenev. Bom, a história em si, o enredo, é uma coisa bem tranquilinha mesmo, porque nós temos aqui um adolescente de 16 anos que mora com seus pais e ele vai estudar para entrar numa universidade, então ele tá tendo uma vida assim mais tranquila e fica muito tempo em casa, fica muito tempo sem fazer nada. Um adolescente de 16 anos, se você parar pra pensar, ele é mais ou menos isso aí mesmo. E aí se muda para a casa aí dos fundos dessa residência dele uma família que é uma mulher, uma princesa, aparentemente ela é viúva, e ela herdou muitas dívidas do marido e ela tem bastante problemas financeiros, mas ela tem esse título de princesa, então a mãe dele meio que tem que prestigiá-la, tem que visitá-la, e, enfim, se colocar à disposição para ajudar e tudo mais. Isso é importante nessa sociedade russa desse século. Acontece que essa princesa tem uma filha, a Zinaida, e a Zinaida tem 21 anos, ela é muito bonita, muito espirituosa, ela chama a atenção de muitos homens. E é claro, ela vai chamar a atenção desse nosso personagem principal, que é o narrador. Ele se apaixona por ela, e é nessa perdição de paixão por ela que nós temos toda a narração da história. Mas o interessante é um ponto lá do início desse livro aqui, ele não começa com essa narração. Ele começa com uma conversa entre homens aí de uns 40 anos, tem uns 4, 5 homens reunidos, e aí eles decidem, vamos comentar sobre o nosso primeiro amor, todo mundo tem uma história de primeiro amor. E acaba que esse narrador, que vai ser quem conta essa história, diz que tem uma história interessante, mas ele não queria contar ao vivo. Ele vai escrever a história dele numa carta, no escrito, e vai só contar para os demais 2 semanas depois. Então, assim, a gente tem uma história narrada em primeira pessoa de um narrador bem
nada confiável, assim, porque ele tem todo esse negócio de escrever e entregar só 2 semanas depois, e é ele que tá narrando, e enfim. Esse detalhezinho eu acho interessante a gente pontuar pra entrar na história já com certa desconfiança e prestar atenção nos detalhes. Bom, eu comentei que o final dessa história ele é meio esquisito, assim, meio estranho. E ele me lembra muito mais um conto do que uma novela, justamente por esse detalhe. A gente tem um final muito nebuloso, muito aberto, e a gente tem que ficar pensando em possibilidades do que realmente aconteceu, enfim. Não vou falar nada sobre o final para não dar spoiler, porque eu acho que esse é um livro muito interessante de ler sem saber nada sobre o enredo do meio para frente. Porque a partir do meio ele começa a ficar mais envolvente, você fica querendo saber o que vai acontecer, querendo saber o que tá rolando, porque a coisa fica meio sombria, meio esquisita. E aí ele te prende de um jeito muito interessante. No começo ele é mais narrativo, descritivo, e do meio pra frente você se envolve mais na história. Mas esse foi meu problema maior, porque assim, eu não gosto tanto assim de contos, eu tenho um pouco de resistência a contos. Eu até tô lendo o clássico do conto russo, que é uma coletânea da editora 34, que eu tô gostando bastante, inclusive. Mas eu não tenho tanta experiência assim com contos, justamente por não gostar muito dessa questão do final completamente aberto. Eu gosto de saber o que as coisas aconteceram. E por isso que eu comentei dessa diferença entre o Primeiro Amor e o Pais e Filhos, do Turgenev, porque no Pais e Filhos ele vai chegar no último capítulo e vai te contar tudo o que aconteceu com todos os personagens. Ele meio que, não vou te deixar nenhum ponto para pensar. Não é algo que eu não gosto em livros, assim, quando tem um final aberto, eu odeio livro, não é exatamente isso. Mas eu gosto de ter um pouco mais de elementos pra fechar a história na minha cabeça. Não sei se faz sentido pra vocês, mas essa foi a minha maior dificuldade com O Primeiro Amor do Turgenev. Não deixa de ser um livro sensacional, um livro incrível, como eu falei pra vocês, muito bom pra começar a ler literatura russa. E eu quero pontuar algumas descrições também, porque o que eu mais gosto no Turgenev é a capacidade de descrição de ambientes. E isso não só eu comento, como também o Nabokov, no livro Lições de Literatura Russa, também fala sobre isso. Eu até acho que eu comentei sobre isso na resenha de Pais e Filhos, que eu trouxe uma parte daquele livro. E tem isso muito da descrição de ambientes de uma forma lindíssima que eu acho sensacional. Eu gosto muito de autores descritivos, né? Por exemplo, aqui na página 43. A noite soprava pesada e úmida em meu rosto afogueado. Parecia armar-se o temporal. Nuvens negras cresciam e deslizavam no céu, mudando visivelmente seus contornos fumacentos. A brisa tremulava inquieta nas árvores escuras e em algum lugar ao longe, além do horizonte celeste, um trovão roncou feroz e surdo, como que para dentro de si. Ele consegue ambientar de uma forma que é difícil de achar em outros escritores, né? É sensacional. Fora as descrições que ele traz do primeiro amor em si, dessa primeira paixão, desse aflorar todo, que é incrível aqui no final desse mesmo capítulo que eu mencionei. Os sentimentos meigos, as melodias suaves, a bondade e a serenidade de uma alma comovida, o contentamento de que se dissolve em contato com as primeiras ternuras do amor. Onde estão? O Zinaida logo adivinhou que eu estava apaixonado e eu não pensava em esconder isso. Ela brincava com a minha paixão, me ludibriava, mimava, torturava. É doce ser a única fonte, a causa absoluta e inquestionável de alegria imensa e do desgosto mais profundo para alguém. E nas mãos de Zinaida eu era como cera mole. Em determinado momento também é citado Pushkin, e isso é algo que me chama bastante atenção na literatura russa, é como Pushkin parece estar em todas as obras, em algum momento vai aparecer uma citação a ele, como o grande autor da literatura russa mesmo, né? Então é interessante. E eu quero muito ter mais contato com Pushkin. Eu tive apenas contato com um conto dele lá, daquela coletânea da editora 34 que eu mencionei. Mas eu acho que deve ser uma leitura muito interessante, né? Os livros de Pushkin em si. E eles estão mencionando sobre um poema de Pushkin chamado Nas Colinas da Geórgia. E um dos versos é Não amar é impossível. E a Zinaida vai comentar. Não amar é impossível, repetiu Zinaida. É isso que a poesia tem de belo. Nos fala daquilo que não existe e não só acaba sendo melhor do que aquilo que existe, como também se parece até mais com a verdade. Não amar é impossível. E mesmo se quisesse, seria impossível. Sensacional. Enfim, é um livrinho curto, mas bem impactante, comovente também. Tem só esse problema do final, que pra mim é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas pra quem gosta de final aberto, é um prato cheio. Você vai ter aí várias teorias pra chegar no final da história. Eu recomendo demais a leitura. E essas descrições de Turgenev valem cada leitura possível, ainda que a história não me envolveu tanto.
você já vai ter uma bagagem incrível somente com a descrição de Ivan Turgenev. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram, comentem aí o que vocês acharam desse livro. Comentem o que, se vocês querem ler também, caso não tenham lido. Deixem aí uma curtida também. Se inscrevam no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.